Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Chegamos ao maior desafio para quem é investidor no mercado de criptomoedas. Seja você um investidor que acredita em bull market ou em bear market, não importa. O desafio será o mesmo e você terá que enfrentá-lo. Eu vou te mostrar que desafio é esse e como você pode sair bem-sucedido. Então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu peço a você se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um de novo e deixe aquele like, caso o vídeo faça sentido para você. Nos últimos dias nós falamos sobre tese de investimento, cenário base, o meu cenário base, por que eu enxergo um movimento específico, qual é a tese de invalidação, o que dá início ao bear market, o que mantém o bull market, pontos que a gente tem que ter máxima atenção, liquidez, a gente tem apresentado muito conteúdo e para que você possa aproveitá-lo, se inscreva. Maratone os últimos vídeos porque eles são cumulativos. E você sabe muito bem que depois de grandes movimentações, a gente acaba vendo pullbacks. Isso é algo padrão do mercado, seja para um movimento de alta ou para um movimento de baixa. Nós não subimos de uma vez, subimos em ondas, e o mesmo acontece com quedas. A gente não cai de uma vez, nós caímos em ondas. E é muito importante que a gente entenda a questão do tempo. Alguns investidores estão com uma visão de que a gente mantém a estrutura macro de alta e irá caminhar para, nos próximos dias, nas próximas semanas, no máximo nos próximos meses, para 150, 180, 200 mil dólares no Bitcoin. E isso, naturalmente, vai beneficiar as altcoins. Perfeito. E outros investidores acreditam que subiremos e cairemos de forma extremamente agressiva, também em um curtíssimo prazo. Vamos a 95, 103, 110 e depois o mercado vai cair direto para 30. Esta é a visão também daqueles que estão com uma visão de baixa. O problema é que boa parte dos investidores está confiante em um movimento rápido. E eu tenho que te ser extremamente claro e objetivo. Este movimento não será de um dia para o outro. Não espere ver na próxima semana o mercado subindo 40%. Não espere o mercado caindo 40%. Isto poderia acontecer, Luan, desta forma ou daquela forma? Poderia acontecer, porque tudo pode, o mercado é soberano. Mas a maior probabilidade é que a gente não veja estes movimentos em um curtíssimo espaço de tempo. E o que nos mostra isso? O estudo de probabilidade, feito com análise histórica. Análise gráfica histórica, que eu vou te mostrar agora. Só que antes, é importante que eu deixe claro. Existem alguns espectadores que não confiam e não acreditam em análise gráfica. E para estas pessoas, eu tenho que trazer um alerta. Por que você está desperdiçando tempo de vida acompanhando um canal que usa como base para tudo que é feito a análise gráfica, se você não acredita em análise gráfica? É a mesma coisa de você não comer carne, odiar quem come carne, não respeitar quem come carne e resolver ir em um rodízio de carne, em uma churrascaria. Você entende como isso é contraditório? Pois bem, o problema não é você não acreditar. O problema é você não acreditar e perder o seu tempo. Então, se você está aqui e não acredita, não faz o menor sentido.
Eu deixo isso extremamente claro, porque chega a ser uma piada. E a piada não é sobre quem analisa com base no gráfico. É muito pelo contrário. Então, fique claro, fique alerta e caia na real sobre isso. Agora, seguindo, o que nos mostra que a gente não pode esperar o movimento do dia para a noite? O estudo do histórico. E por que eu estou chamando a atenção sobre isso? E por que eu estou colocando isso como um desafio antes que eu mostre do ponto de vista gráfico? Porque tem muita gente crendo que será um movimento rápido. Tem aqueles que estão cansados e aqueles que estão confiantes. Nesse momento, os cansados são aqueles que enxergam um movimento de alta. E qual é a maior esperança? Que suba logo para que eu respire. E os confiantes vão acabar ficando cada vez menos confiantes, porque são os que estão acreditando em baixa nesse momento. Eles vão acabar ficando cada vez menos confiantes. Por quê? Porque acreditam que o mercado simplesmente vai cair como uma jaca podre do dia para a noite. E pior, se você ainda estiver certo, vamos dizer que você que está apostando na queda e no início de um bear market, você esteja certo. Se o mercado demorar para fazer o movimento de baixa que você espera, isso também pode te colocar diante de maus lençóis. Então a paciência, seja para um lado ou para o outro, será necessária. Totalmente necessária. E o que acontece historicamente? Vamos lá. Eu puxei informações extremamente objetivas. RSI no gráfico diário em sobrevenda extrema. Nós seguimos em uma estrutura de alta no macro, mensal está corrigindo e a base de preço mensal ela é formada quando o RSI diário bate em sobrevenda. O fato de bater em sobrevenda pode nos levar sim a novas acelerações, mas essas acelerações, vamos olhar para um cenário bullish, elas levam quanto tempo? Vamos avaliar. Somando também o índice de medo e ganância. Lá no CoinMarketCap, a gente viu o índice de medo e ganância bater a mínima histórica. Ontem, batemos 10. Então eu também puxei essa informação. Eu quero olhar para o RSI diário em sobrevenda com o medo e ganância em faixas muito inferiores a 15. Estes dois indicadores objetivos nos trazem aceleração. Seja uma aceleração para cair mais ou para continuar a alta, a gente vai mostrar aqui, vai discutir. Mas o que é indiscutível com base no histórico é que este tipo de movimento extremo nos traz acelerações. Só um adendo, quero voltar no vídeo de ontem. Teremos que ter máxima atenção justamente neste ponto aqui, porque é o ponto em que a gente pode simplesmente acelerar, ter uma correção leve, acelerar, rompendo topos, renovando máximas. Independente da visão bullish ou bearish, a gente vai ter que olhar para esses pontos. Caso a gente não ultrapasse, teremos um movimento de baixa. Mas o que é consenso para muitos é que este é um movimento natural. Este movimento em azul é um movimento padrão e natural, perfeito? Então vamos olhar para o tempo. Quanto tempo leva para a gente ter uma definição? A gente vai subir, a gente vai cair, a gente vai subir, a gente vai cair. Qual é o padrão de tempo? Depois que a gente bate um RSI em sobrevenda tão extrema e um medo tão extremo. Nós temos 65 dias até um pullback e uma aceleração. Temos 58 dias até o fundo, a acumulação e definição. Nesse caso, estamos seguindo a tendência de alta. Já irei para a tendência de baixa. Nós temos aqui 65 dias, ou seja, fundo, acumulação, definição. Seguindo, tivemos 50 dias, fundo, acumulação, definição. Volta, temos
correção inicial do bull market lá em meados de 21 até meio de 21, nós tivemos um movimento de 71 dias, 71 dias, para ter uma definição e continuar uma aceleração. Seguindo, temos mais queda. Marcamos o início do quê? O início do bear market. Ainda assim, tivemos nada menos do que 58 dias para que a gente tivesse um rally de recuperação, 44% de recuperação para que a gente ainda assim fizesse um movimento de baixa. O que nós tivemos aqui? Idem, mesmo cenário. A gente teve um movimento de baixa, preste muita atenção. Isso estamos falando em bear market. Movimento de baixa, a gente alcançou o RSI diário bem extremo e nós chegamos a um medo bem extremo. Quanto tempo a gente levou para ter uma definição? 49, 51 dias. 51 dias. Desse fundo que a gente bateu até o rally, 35%. Então a gente tem métricas que mostram que mesmo em uma tendência de baixa, nós temos o rally. Por quê? Porque mesmo para cair, o mercado cai em ondas. Se formos para olhar, nossa, matei o português. Se a gente olhar, agora sim, se a gente olhar a tendência de alta, é a mesma coisa. É correção, acumulação, aceleração. Entenda, eu quero esclarecer porque também, eventualmente, as pessoas não conseguem interpretar. A minha visão, a minha tese de investimento é a mesma. Se você assistiu meus últimos vídeos, eu não mudei a minha visão é sim, que seguimos macro bullish, tenho sim os cenários de invalidação. A minha maior preocupação está aqui, neste repique, que pode marcar sim um topo descendente ou uma continuidade de alta. Deixei claro quais são as métricas. Semanas atrás, inclusive já comentei sobre isso meses atrás. Já detalhei todos os planos e eu sempre estou preparado para o pior cenário diante do meu investimento. E eu faço questão de apresentar isso para os integrantes do Premium, que é o meu grupo fechado, onde apresento as minhas metodologias, estratégias, tese de investimento, tese de invalidação, plano macro, médio e micro. Todo mundo tem acesso a cada um dos movimentos. Todo mundo tem acesso a diversas aulas que lhes dão base, suporte 1 para 1 comigo, tudo completo. Eu apresentei isso para cada um dos investidores, apresentei aqui inclusive de forma geral. Então a minha visão, ela não mudou. Algumas pessoas podem se confundir porque eu estou falando de baixa e de alta, mas não é o caso. A minha visão, a minha tese, o meu cenário base se mantém. Mas é óbvio, nós somos investidores. A gente olha para cima, a gente olha para baixo, a gente valida os cenários. Falei do ciclo de liquidez, falei disso tudo. Então não confunda o que eu estou apresentando agora com mudou de ideia, agora é bearish, agora é bullish. Não, eu não fico para cá e para lá. Por quê? Porque eu olho para a estrutura macro. E a estrutura macro segue de alta. E a maior probabilidade segue de alta. A gente vai validar se isso será mantido neste movimento de pullback. Falamos sobre isso ontem. Perfeito? Eu estou explicando porque eu sempre faço questão de me fazer entender. Algumas pessoas não entendem, mas eu sempre faço questão de me fazer entender e desenhar e falar de forma devagar. Ainda mais quando alta e baixa parece time de futebol, parece política. Tem um lado e o outro lado, e todo mundo se odeia e todo mundo quer se matar.
eu sou investidor, então eu vou lucrar, seja no movimento de alta, no movimento de baixa, não existe fim de ciclo, dá para você ganhar em pullbacks, dá para você ganhar em cenários de liquidez como o de 2019, eu fiz uma aula, falei sobre o ciclo de liquidez, tudo isso está aqui embaixo, perfeito? Então, só para esclarecer, porque hoje em dia a gente tem que ser o mais claro possível, porque senão as pessoas acabam não compreendendo, tá? Mas independente, qual é o ponto do vídeo? Independente de alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa, a gente vai ter que sim ter paciência e paciência pra caramba. Porque, em média, quando a gente bate pontos como este, seja pra gente subir ou pra gente cair, a gente leva 40, 50 dias. E saiba, dá para fazer muita coisa dentro do mercado com 40, 50 dias. Ah, eu não estou bem posicionado. Ah, eu estou mal posicionado. Ah, eu não tenho caixa. Ah, eu não consigo me ajustar neste caso aqui. Eu preciso fazer caixa. Ou eu preciso fazer trade. A gente tem um zilhão de oportunidades. Obviamente você tem que ter o mínimo de conhecimento. E obviamente tem que ter plano. Você tem que ter estratégia. Você tem que ter tese. Mas a gente tem daqui para uma definição bastante tempo. E é isso que todo mundo tem que colocar na cabeça. Isso aqui não é corrida de 100 metros rasos. 9 segundos, acabou. Não, isso aqui é uma ultramaratona que dura dias, só para você ter uma comparação. Então a gente está falando de médio a longo prazo, a gente está falando de paciência. Seja para você ver o Bitcoin em 200 mil ou o Bitcoin em 30 mil, se a sua visão for essa, você ainda assim terá que enfrentar esse desafio da paciência. Então, coloque na sua cabeça. Eu preciso ter paciência, porque os próximos movimentos não vão acontecer quando eu quiser, não é no teu tempo. Ai, nossa senhora, eu coloquei um dinheiro que eu vou precisar sacar no dia 20 de dezembro porque eu vou comprar o peru de Natal. Provavelmente você sairá frustrado. Provavelmente você vai ter que vender antes do cenário que você está buscando se concretizar. E o que nos mostra isso é o histórico. Eu poderia ficar voltando para te mostrar, mas é a mesma coisa. Quando a gente tem grandes movimentações, a gente tem também um período para o mercado, aquela respirada, acumulada, reajustada. E o que nós podemos verificar é que a gente bate um fundo e a gente tem uma recuperação. Esta recuperação que é o momento de definição para bull market ou bear market. Então, você tem também, no mínimo, um mês para você se preparar. Ah, eu tenho uma visão de bull market, bull market, bull market. Coloca nos seus planos 30 dias aí para você se planejar no que aconteceria no pior cenário, a gente entrar em um bear market. E para você, não, vai a 30 mil, agora o bear market começou, eu entendo, esse pullback. Qual é o pior cenário para você, caso o mercado simplesmente faça isso e dê tchau para você? Bye, bye! O que você vai fazer? Pior cenário. Então, existe tempo hábil, existe tempo para conhecimento, para se planejar, para se estruturar. Existe tempo. E entenda este tempo como uma bênção, não como um peso. E muita gente vai entender como um peso. As pessoas desistem não pelo preço, pela movimentação do preço, mas é pela capitulação por tempo. É a capitulação por tempo. É aquele negócio arrastado e tal. Oh, meu Deus do céu, não aguento mais. Eu estou cansado. Eu só escuto isso. Eu estou cansado. Meu Deus, você está cansado? Se prepare para ficar mais, então. Porque se você está cansado, é por um motivo. Está trazendo uma urgência para o mercado. Esperando que o mercado faça o movimento que você quer no tempo que você acha que é o certo. E esse é o maior devaneio que existe.
acreditar que o mercado vai atender a mim, a você ou qualquer outra pessoa. Então fica alerta. Eu acho que eu deixei extremamente claro qual é a minha visão, qual é a minha base, quais são as invalidações. Ao longo desses últimos dias, a gente vem, sim, apresentando conteúdo sempre com solidez. Sim, com solidez, porque eu estou todo dia aqui. Tem alguns que somem, tem alguns que desaparecem, tem alguns que simplesmente agora tem 8 produtos de Black Friday para você. Olha que maravilha! Acorda, acorda. Isso aqui é investimento. Isso aqui é investimento. Quem está desesperado para te vender um produto, bom, entendedores entenderão. Fica alerta, acompanha, estuda, pondera e entenda. Este será um desafio. E você vai ter que enfrentá-lo de qualquer maneira. Eu volto a qualquer momento com atualizações e desejo, é claro... Opa! Esqueci. Tem um detalhe, este vídeo não é uma indicação de compra, nem de venda. É apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo e o que eu vou fazer além de trazer alertas, com base no gráfico, base histórica, com análise de probabilidade. Faz sua própria análise e investe com responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Um adendo, convido você também a participar do nosso grupo geral do Telegram, segundo o link da descrição. Participe dele, a gente tem muita informação bacana, e mais é gratuito. Agora sim, eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.